Fala moçada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo sossegado? Pedrada Fish aqui. Hoje mais um vídeo para que você consiga aprender a fazer a substituição das garateias por anzol inline. A isca de hoje que a gente vai fazer essa substituição é a Zigue-Zarinha 90, 12 gramas do Nelson Nakamura. Essa isca é muito versátil, é muito boa. Porém, ela tem uma peculiaridade. Você precisa trabalhar muito bem ela para conseguir enganar o peixe e fazer com que ele venha na superfície, dê aquela pancada que a gente tanto gosta. É com essa isca aqui que você consegue fazer isso. Se você unir a uma isca top com os anzóis inline, meu amigo, é um casamento quase que perfeito. Porque os anzóis inline, enfim, vamos fazer diferente. Vamos prosseguir o vídeo e a gente vai aprender como é que se faz. E aí nós vamos ver dentro do vídeo por que é interessante utilizar os anzóis inline. Beleza? Bora aprender! Então como é que a gente faz isso, né? Então, como nós estávamos conversando, nós vamos utilizar aqui nessa isca a substituição das garateias pelo anzol inline número 2. Tá na caixinha do número 1, tá? Mas é porque eu não tenho outro. Então a gente vai utilizar aqui o anzol número 2. Tá aqui os anzóis. E a gente vai fazer a substituição aqui desses anzóis. Para fazer a troca, eu utilizo esse alicate aqui, ó. Tá vendo? Esse alicate aqui é específico para isso, né? Então ele tem uma parte aqui onde ele corta, né? Ele corta aqui. E tem essa parte aqui na ponta, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Que faz exatamente isso, ó. Facilita a gente de fazer a substituição. E é assim que a gente faz. Vem aqui. Não sei se você consegue perceber aí, ó. Que essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Ela já precisa estar próximo da onde ele sai aqui no engate da isca. Então fica fácil, ó. Você apertou, ela abre, pronto. Aqui ela já sai com facilidade, tá vendo? Então tem que ter ferramenta. Se não tiver ferramenta, meu filho que tá ali com a minha esposa, então não repara não sair esse somzinho dele aí, né? A gente não pode ficar cortando ele, né? Por causa disso. Então tem que continuar, né? Do mesmo jeito, próximo, vai girando aqui, ó. Girando. Já saiu fora, tá vendo? Ok. Então agora nós vamos tirar aqui essa argola, né? A argola segue o mesmo princípio. Agora tem que tomar mais cuidado, porque as pontas da garateia tá mais próximo, né? Então, olha aí, ó. Mesmo jeito. Lembrando que essas argolas aqui, das iscas do Nelson Nakamura, são das tem mais qualidade, né? Inclusive até maior número de voltas. Novamente, nós vamos tirar aqui, que a gente vai precisar dessa argola. Então esses detalhes é importante para agilizar principalmente o seu processo quando você for fazer a substituição, né? Então agora vamos fazer do mesmo jeito. Agora vamos colocar o anzol inline, né? Então a gente vai abrir. Tá vendo que aqui fica mais complicado fazer isso? Para tirar dessa forma, fica bom. Agora para colocar o anzol, já não funciona. Então o que a gente faz? Muda o lado, ó. Passa ele para cá, ó. Tá vendo aqui? Passou. Vendo como ele tá aberto, ó.
Coloca aqui o anzol nesse formato para cima. Vem aqui, ó, e dá a volta, ó. Rapidamente. A argola já tá dentro do anzol inline. E a gente segue agora com o segundo processo, que é a segunda anzol inline que a gente vai colocar aqui a argola. Fazemos a mesma coisa. Abrimos aqui. Colocamos o anzol. Mas muito cuidado para não se furar, tá? Muito cuidado. Certo? Os anzóis já estão colocados. A argola, que é o mais importante. O que sempre eu sugiro? Comece pela parte de trás da isca. É mais fácil. Então o que você vai fazer? Lembre-se, os anzóis precisam ficar inversamente um do outro. Então tem que ficar nessa posição aqui, ó. Não sei se você consegue ver, tá vendo? Um precisa ficar para cá, apontado, e o outro precisa ficar para lá. Alguns colocam do mesmo lado, porque aí evita de que ela se prenda na pedra ou na árvore. Mas aí é a decisão de cada um, né? Então, vamos começar aqui pela parte de trás. Lembra como foi que nós fizemos? A gente começa por um lado, aplica, faz a volta. A gente está colocado a parte de trás, tá vendo? Agora vamos fazer pela parte da frente. Do mesmo jeito, lembrando a posição que o anzol precisa ficar. Ele vai colocar aqui, ó, na frente, segurou, faz a volta. E está instalado o anzol inline. Olha que beleza. Olha que beleza. Certo. Por que eu estou sugerindo se colocar o anzol número 2? Principalmente, esse é o principal motivo, tá? Eles não podem se cruzar. Vamos ver se eles vão se cruzar? Caiu aqui. Mas vamos ver se ele vai se cruzar? Não se cruzaram. Tá vendo? Não se cruzaram. Então tá excelente, ó. Está perfeito, ó. A isca não vai perder peso e nem vai perder também o balanceamento. Então isso é excelente, porque se a isca estiver trabalhando e começar a se prender aqui um no outro, aí vai ficar bem difícil, ó. Vai ficar complicado. E aí corre o risco da parte ficar presa, atrapalhar o nado e perder a fisga do peixe. Os pescadores, eles fazem uma certa confusão. Mas relacionada ao quê? Relacionada ao seguinte: eles entendem que quando você migra das garateias para o anzol inline, dizem que perde muito peixe. Eu vou te ser bem transparente e vou colocar aqui o meu posicionamento. Não concordo com isso. Inclusive, eu já escutei pescadores muito experientes na internet falando a respeito disso. Mas eu acredito que esses pescadores, né, que são muito reconhecidos, não migram da garateia para o anzol inline porque já são patrocinados. Esse é o meu posicionamento. E de vez em quando, mas muito pouco, muito sorrateiramente, quando alguém manda uma pergunta, geralmente eles têm esse costume de dizer que o anzol inline ele perde mais peixe do que as garateias. Mas, para ser bem transparente com você, eu não percebi isso. Não percebi. Agora, algo que eu tenho que confessar e eu percebi que mudou bastante foi o seguinte: a gente não pega mais peixe quando a gente está com o anzol inline. Na grande maioria das vezes, é claro, isso não é uma regra, pelo rabo, pelo olho, pelas costas, pelo lado de fora, pelas guelas. Assim, para ser bem transparente, eu já devo ter visto na internet alguma coisa relacionada a isso, mas comigo mesmo, para ser bem transparente, não aconteceu.
Então, por exemplo, o peixe às vezes está defendendo o ninho, ele dá uma rabada na isca, como já aconteceu. É provável que eu consiga colocar algum vídeo relacionado a isso, porque já aconteceu e não pega. Às vezes ele vem, erra o bote, não pega também. Pelo menos eu tenho visto nos meus vídeos, isso não tem acontecido. Para mim, sinceramente, isso é uma vantagem. Por quê? A boca do peixe, ele é preparado para esse tipo de situação, porque peixes comem crustáceos que têm as costas muito duras, às vezes comem outros peixes que são espinhosos, e a boca dele está preparada para isso. Então, para mim, isso é uma vantagem. Eu penso dessa forma. Então, imagine fazer uma coisa, por exemplo, correr no asfalto descalço. Você vai sofrer demais. O peixe, quando ele vai comer alguma coisa dentro do rio, ele come com a boca, né? É claro, né, meu Deus? É claro que é com a boca. Porém, o que acontece? Ele tem que abrir e tem que comer. Agora, a isca artificial é diferente. Claro que ele tem que abrir e tem que comer. Mas, se ele erra o bote por algum motivo, e uma garateia dessa pega em algum lugar dele, isso vai fazer com que ele sofra. Vai bater numa parte onde ele não está preparado para poder conseguir se alimentar. Então, pega errado. E assim, sinceramente falando para vocês, é muito triste ver uma situação dessa. Eu não gosto. Acho muito ruim. E outra peculiaridade também, que você acaba sendo obrigado, quando você coloca um anzol inline, a se tornar melhor tecnicamente. Ah, mas como assim melhorar tecnicamente? Simples. Você vai ter que caprichar muito mais nos arremessos. Você vai ter que caprichar muito mais no trabalho de isca. Para quê? Para fazer o peixe engolir a isca. Se ele colocou a isca na boca, pode ser a metade aqui para trás, pode ser a metade aqui para frente. Ele botou na boca, dificilmente ele escapa. Ainda mais para peixes como bicuda e cachorro, que, diga-se de passagem, tem uma boca muito dura e o anzol é perfeito para isso. Ah, estava esquecendo, traíra. Eu já peguei muita traíra com os anzóis inline. Então imagine só que eu tenho sido bastante feliz. Todos os meus vídeos praticamente, eu acho que desde quando eu comecei, foi logo eu já migrei as minhas iscas, principalmente de superfície, para anzol inline. Agora, qual que é a diferença entre a garateia e o anzol inline? Bom, o anzol inline você pode observar que é somente um anzol. Tá vendo aqui? Somente um anzol. Detalhe do anzol inline, viu? O anzol inline, veja, ó, que ele está apontado para a fisga do anzol. O anzol comum que a gente utiliza para pegar peixe de couro, piau, essas coisas, a argola dele aqui, onde se encaixa a argola da isca artificial, é ao contrário, ela fica nesse formato. O anzol inline fica assim. E o anzol convencional ele fica nesse formato. Esse formato aqui fica mais complicado você colocar o anzol na isca artificial. Mas aí você pode utilizar duas argolas dessa e também funciona muito bem caso você queira e não tenha anzol inline na sua pescaria. A garateia, nesse caso, tá vendo como ela tem três pontas? Três pontos de ancoragem. Isso aqui é muito bom para você ancorar qualquer coisa, como por exemplo as âncoras do navio, né? Ele é dessa forma aqui. Ele é excelente. Agora, qual que é o detalhe no peixe? Pega peixe? Pega sim, a gente não duvida disso. Mas, por exemplo, para um peixe onde a boca dele é mais dura, fica mais complicado você pegar os peixes. Por quê? Quando uma está tentando entrar, pode ser que a outra atrapalhe também o lugar onde ele vai ser fisgado. Mas você fala assim, não, mas você tem três opções aqui em relação a uma. Tudo bem. Só que uma dessa aqui vale 3 dessa. Pelo seguinte fato, quando ela entrar dentro da boca do peixe,
entrar dentro da boca do peixe, onde ela passar aqui, ó, ela já vai entrar. Aqui a gente corre o risco de uma atrapalhar a outra. Sem contar o seguinte, que nesse formato aqui, você pega o peixe de qualquer forma. Que a gente começou falando aqui que não é o que eu quero. Eu não gosto disso. Eu quero ter o prazer de pegar um peixe, soltar, mas eu quero fazer com que ele seja rápido e ele volte para a vida ainda em condições, em força, de proteger o ninho, de voltar a se defender, né? Principalmente contra a piranha e também contra o boto. Se essa opção aqui pega ele em qualquer lugar, de lado, nas costas, isso não é o que eu quero. Então vai fazer com que em locais que ele não pode ser furado, aconteça isso e o peixe fique mais fraco. Então é isso que eu não quero. Já essa, o anzol inline, ele vai pegar, dificilmente ele pega em outros locais, como as costas, olho, atrás, dificilmente acontece isso. Não estou dizendo que não acontece, mas dificilmente acontece. Porém, fez um arremesso preciso, trabalhou a isca bem trabalhado, bem provocante mesmo. Está fazendo o serviço que a isca tem que fazer, que ela foi confeccionada. O peixe se interessa, mesmo ele estando com fome ou não, e vem e coloca na boca, você vai ter muito mais chance de fisgar o peixe do que com garateia. Outro detalhe do anzol inline, ele garante muito mais o peixe grande, muito mais. O meu foco não é ficar pegando muitos peixes, eu quero pegar o peixe grande. É isso que eu quero. Ficar pegando muito peixe, para mim, é extremamente sem graça. Eu quero pegar o peixe grande. O 48, o 49, o 50, é esses que eu tô atrás. E os que eu tô indo atrás com anzol inline não tem me decepcionado. Dificilmente ele solta. Quer ver um detalhe? Esses dias para trás eu tava no Xingu, local chamado Pedra Preta. E o colega do lado, com um milho, pescando piau, pegou uns 52 centímetros. O anzol era muito mais pequeno do que isso aqui, ó. Porém, quando o anzol entrou aqui no beiço, ele não saiu. E esse peixe puxou. E o meu colega lá, com muita calma, foi brigando com ele, brigando, até que a gente pegou no passaguá e colocou. Aí eu te digo assim, ele tava pescando piau, um anzolzinho muito pequeno. Pegou uns 50, monstruoso. Feio que só, mas tirou o peixe para fora. Aí eu fico perguntando, quando a pessoa fala para mim assim, o anzol inline perde muito peixe. Aí eu pergunto, você já fez teste? Já utilizou? Pescou aí 2 meses para você sentir a diferença? Não, pelo amor de Deus. Que isso? A pessoa não pode falar isso. Agora, de quem já está usando isso aqui há quase 3 anos, é diferente você falar. Pega todos os meus vídeos aqui no YouTube de pesca, as iscas de superfície, as de meia água não. As de meia água não. Estou utilizando ainda as garateias. Isso é uma escolha minha, pessoal. Alguns já mudam também, mas eu preferi utilizar a meia água utilizando garateia. Até porque eu utilizo pouco a isca de meia água. Utilizo pouco. Eu utilizo dentro de uma estratégia. A minha estratégia é arremesso preciso e trabalho de isca extremamente provocante. Rebojou, aí eu uso a meia água para ver se eu consigo pegar um jig. Olha o jig. Falando aqui de jig. A última pescaria que eu fiz agora em Tupiranga, eu utilizei bastante o jig. Metade da pescaria foi com jig. Botou dentro da boca o peixe, ele segura. Não sai, não sai. Por isso que quando a pessoa fala assim, a anzol inline perde muito peixe, ela, na realidade ela não tem dados, não tem base, nem tem fatos para dizer algo assim. E é por isso que aos poucos eu estou fazendo a substituição das iscas de superfície por anzol inline. Os tipos de anzol inline que existem são o tamanho. Por exemplo, esse tamanho aqui é o tamanho número 2. Olha eu já dizendo, ó, que ficou perfeito para essa isca aqui, ó. Não atrapalhou o nado dela, não aumentou e nem diminuiu o peso da isca, e ela trabalha
como se tivesse sido feita para utilizar a garateia. Então são os tamanhos. Então já estou dizendo aqui, ó, vai utilizar a zigue-zarinha 90 12 gramas com anzol inline, o anzol é o número 2, que é exatamente esse aqui que eu estou utilizando. E assim, à medida que você vai diminuindo, aliás, à medida que você vai aumentando os números, você vai diminuindo o tamanho do anzol. Por exemplo, o anzol número 1 é um pouco maior do que o número 2. O número 3 é menor do que o número 2. O número 4 é menor que o número 3. Então, esses são os tipos de anzóis inline. Claro que cada fabricante ele pode ter uma certa diferença, né? Então, se você costuma comprar anzol inline, a sugestão que eu dou é que você compre do mesmo fabricante. Aí você vai ter o costume normal de utilizar e fazer as trocas e sempre vai dar certo. Nesse caso, como eu vou colocar nessa isca, eu estou utilizando aqui de um outro fabricante. Um pouquinho diferente desse, acho que só muda só a cor. Porém, o tamanho é igual, eu já fiz as medições e está tudo certo. Agora, como é que eu cheguei à conclusão de que o anzol inline é melhor do que a garateia? Bom, fazendo teste. Pedindo ajuda para quem já está pescando com anzol inline e pedindo para que ele me desse o mínimo de orientação possível. E eu fui muito bem orientado, muito bem instruído. E quando eu fiz, eu me recordo que nem teste eu fiz, eu já saí trocando. E deu super certo. Eu acredito que eu errei uma vez só o tamanho, né? Mas foi porque eu não tinha o anzol certo, mas queria usar o anzol inline numa pescaria. Fui, peguei peixe. Peguei um tucunaré de 48, peguei um de 49. Então, eu fui muito bem orientado e hoje eu estou utilizando o anzol inline praticamente em todas as minhas iscas de superfície. E eu descobri isso foi querendo que o peixe saia da melhor forma possível. E eu percebi que a garateia, por ela pegar o tucunaré, né, que é o peixe que eu mais gosto de pescar, em outras partes, não saía muito bem. Eu não gostava daquilo, porque eu acredito que sente uma certa dor, né? No peixe ele sente uma certa dor. Então por isso, eu preferi migrar para o anzol inline. Só uma peculiaridade, aqui na região norte onde eu estou, em 2 horas de voo, você vai para um local onde existe uma aldeia e existe uma ONG cuidando dessa aldeia e de toda a região. Lá não se admite utilizar garateia nas iscas artificiais. Só pode se utilizar anzol inline. E o que eles têm observado nos últimos 5 anos é que a população de peixe só tem ficado maior. Tanto bicuda, cachorra, tucunaré, trairão, está só aumentando. E os peixes geralmente quando eles saem com a saúde até em dias. Não se aceita utilizar lá garateia. Só se utiliza anzol inline. Então a gente observa que ajuda muito o peixe com anzol inline e na realidade traz mais vantagem para o pescador esportivo. E assim ó, a isca zigue-zarinha já está com o anzol inline. De vez em quando você quiser afiar essas pontas aqui também, é muito bom fazer isso e ela vai ficar excelente no seu trabalho de isca e vai conseguir pegar seus peixes grandes. Agora, qual que é os efeitos colaterais que a gente acaba tendo quando a gente utiliza o anzol inline? Eu praticamente não vi nenhum efeito colateral relacionado a isso. Não vi. Eu vi assim muitas coisas no sentido positivo. Mas ainda assim é importante avisar que tem um efeito colateral, né? Que é a não confiança do pescador no anzol inline, porque é só um para segurar o peixe, sendo que a garateia são 3. Então, às vezes, o pescador ele pode ficar sem confiança nisso. Então, o que eu sugiro que faça? Faça a troca de 2, 3 iscas, que geralmente o pescador tucunaré tem 10, 15 iscas. Faz o teste, trabalha com ela direitinho, mas faz o teste mesmo mas com a mente aberta. Não vá já criticando, dizendo que não vai funcionar. Não é assim, vá com a mente aberta. Ele segurar o seu primeiro 50 up,
você vai ver o tanto que vai ser prazeroso trabalhar com os anzóis inline nas iscas artificiais. Lembre-se também que os estudos estão mostrando que o anzol inline agride muito menos o peixe. Com a quantidade de peixe diminuindo e a situação dos rios, principalmente a poucas chuvas, rios com a água estão ficando mais quente, animais que estão aparecendo que não são naturais ali do ambiente, que atrapalham aquele sistema que está ali da natureza. Então tudo isso pode atrapalhar, né? Então quando você faz o uso do anzol inline, você na realidade está ajudando a continuar esse esporte tão maravilhoso que se chama pesca esportiva. E vai pegar o seu tucunaré, que tanto você ama, né? Quem pesca o tucunaré uma vez é picado pelo mosquito chamado tucunaré e vira um vício. Ela puxando ali, ó, é algo maravilhoso. Então, quando você migra para o anzol inline, na realidade você está ajudando a natureza a se recuperar mais rápido, que é o que a gente quer, né? Que outros também sintam a mesma emoção que nós estamos sentindo ali. E lembre-se, o anzol inline segura mais o peixe. Tudo bem, só é um anzol, só é um. Mas quando ele entra com força. E quando ele faz isso, para ele sair, é muito mais complicado. A garateia, ela entra um, mas o outro pode atrapalhar ela querer entrar. E assim, dificulta a física do peixe, principalmente de peixes onde tem a boca mais dura. Cachorra, bicuda, traíra. Então, se você acostumar a pescar o tucunaré com um anzol inline, por exemplo, e você de repente pegar uma cachorra, pegar uma bicuda, inclusive aqui no canal tem vídeo relacionado a isso, as bicudas que a gente já pegou, o cachorro, ajuda demais. E aí vai ficar mais fácil. Então, você fica preparado para os peixes que são mais difíceis de pegar com o garateia, e ainda assim você continua preservando e fazendo com que eles vivam mais tempo, garantindo que você vai pegar aquele peixe grande. É só você pensar. O cara quando pesca o surubim, por exemplo, ele usa anzol. O anzol entrou, ele segura. Não é diferente com os anzóis inline. Desses anzóis que a gente pega o peixe de cor. Agradeço demais você estar por aqui. Não se esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, deixa seu comentário e também se inscreva no canal, que além da gente mostrar como é que você pode melhorar a sua pescaria, nós damos dicas simples de como você vai continuar evoluindo na pescaria e ainda assim você vai achar muita diversão aqui, beleza? Forte abraço do Pegada Fish e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!